muito presente, pouca presença. Como o consumo roubou o sentido do Natal? O Natal, que deveria ser o tempo mais sagrado do calendário cristão, paradoxalmente, tornou-se um dos períodos mais tensos do ano. Basta a aproximação da noite da ceia natalina para que sentimentos contraditórios venham à tona. Ansiedade, cobranças, comparações, mágoas antigas, disputas familiares, endividamento, excesso de comida, excesso de presentes e muitas vezes excesso de silêncio entre pessoas que dividem a mesma mesa, mas não dividem o mesmo coração. Surge então a pergunta incômoda, porém necessária: por que a ceia natalina, que deveria unir tantas vezes, gera briga, distanciamento e esvaziamento do verdadeiro sentido do Natal? Para compreender isso, é preciso voltar às origens não apenas do Natal cristão, mas também das práticas culturais que hoje o envolvem. Historicamente, o Natal nasce da fé na encarnação do Verbo, no mistério de um Deus que se faz pequeno porque é pobre e vulnerável. O nascimento de Jesus, então, não acontece em um palácio, nem em uma casa estruturada, como bem sabemos, tampouco em meio a banquetes. Ele nasce numa estrebaria, envolto em panos simples, visitado por pastores, homens socialmente invisíveis e por estrangeiros que trazem presentes simbólicos, não luxuosos. O centro do Natal original não é e nunca foi a abundância, mas a humildade. Não é o consumo, mas a presença. Não é o excesso, mas o essencial sempre. Nos primeiros séculos do cristianismo, o Natal não tinha qualquer ligação com ceias fartas ou troca massiva de presentes. As comunidades celebravam com orações, vigílias, partilha do pão e ajuda aos pobres. O clima era profundamente espiritual. A celebração não girava em torno da família nuclear idealizada, mas da comunidade, especialmente dos mais frágeis. Celebrar o nascimento de Cristo era então comprometer-se a viver como ele viveu. Com o passar dos séculos, especialmente a partir da cristianização do Império Romano, o Natal começou a absorver elementos culturais já existentes. Festas pagãs do solstício do inverno, como a Saturnália, eram marcadas por banquetes, trocas de presentes e suspensão temporária de hierarquias sociais. A Igreja, ao tentar evangelizar essas culturas, incorporou certos elementos externos, ressignificando-os. O problema não foi a incorporação em si, mas o que aconteceu depois disso. Na modernidade, especialmente a partir do século XIX, o Natal sofre uma transformação profunda. Com o avanço do capitalismo industrial, o crescimento das cidades e a consolidação da sociedade de consumo, o Natal passa a ser progressivamente mercantilizado. A figura de São Nicolau, bispo conhecido por sua caridade, é esvaziada de seu conteúdo cristão e transformada no Papai Noel moderno, um símbolo publicitário. A troca de presentes, que antes expressava gratidão e partilha, passa a ser medida por valor, quantidades e status. É nesse ponto que a ceia natalina começa a perder seu sentido simbólico e a se tornar um palco de tensões. A mesa, que na tradição bíblica é lugar de comunhão, de união, reconciliação, aliança, transforma-se em um espaço de comparação, de cobrança e exibição. Quem trouxe o melhor prato? Quem gastou mais? Quem não contribuiu? Quem não ajudou? Quem chegou atrasado? Quem não veio? A ceia deve ser um gesto de amor, que devia ser um gesto de amor, passa a ser um evento
performático. Além disso, o Natal carrega consigo um peso emocional enorme. Ele reacende memórias. Famílias que já não são mais as mesmas, pessoas que partiram, relações rompidas, feridas não curadas. A idealização de uma família perfeita de Natal cria uma expectativa irreal. Quando a realidade não corresponde à propaganda, surgem frustrações. E frustração mal elaborada vira irritação, irritação vira conflito, conflito vira afastamento. A comida, que deveria ser sinal de partilha, torna-se excesso. Come-se muito, bebe-se além do necessário, não por fome, mas para preencher vazios. O alimento passa a anestesiar dores emocionais. O silêncio entre familiares é preenchido pelo barulho da televisão, do celular, das redes sociais. Cada um está presente fisicamente, mas ausente interiormente. Os presentes seguem a mesma lógica. Muitos não dão presentes por amor, mas por obrigação. Outros presenteiam para compensar ausentes ao longo do ano. Há quem presenteie para manter as aparências. Quem presenteie não para se sentir culpado, mas para que isso não se aconteça mais. Quem não presenteia e se sinta assim inferiorizado. O gesto simbólico perde o sentido e se transforma em instrumento de pressão emocional e social. Nesse contexto, o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Cristo no coração humano, ele fica sufocado. Não porque Jesus não queira nascer, mas porque não há espaço para isso acontecer. Exatamente como em Belém, não havia lugar para eles na hospedaria. Hoje também não há lugar, não por falta do espaço físico, mas por excesso de ruído, excesso de expectativas, excesso de coisas. O distanciamento familiar que emerge na ceia natalina é muitas vezes apenas a revelação de um distanciamento de que existe o ano inteiro. De que já existe o ano inteiro esse distanciamento. O Natal não cria os conflitos, ele os escancara. Ele funciona como um espelho, e é isso que é desconfortável. Por isso, muitas famílias preferem se apegar à comida, à bebida, aos presentes. São distrações que evitam o confronto com o essencial. Mas o essencial do Natal é profundamente exigente. O Natal nos confronta com perguntas difíceis. Tenho sido presença na vida dos que amo? Tenho pedido perdão? Tenho perdoado? Tenho acolhido ou excluído? Tenho vivido como discípulo de Cristo ou apenas como consumidor de datas religiosas? Jesus nasce pequeno para desmontar nossas grandezas artificiais. Ele nasce pobre para questionar nossas acumulações. Ele nasce em família, simples, para curar nossas relações adoecidas. O presépio é uma crítica silenciosa à lógica do mundo. Quando o Natal é reduzido a ceia, presente e fotos bonitas, ele perde sua força transformadora. Torna-se apenas mais uma data no calendário. Mas quando o Natal é vivido como um encontro com Deus, consigo mesmo e com o outro, ele se torna revolucionário. Talvez o maior convite do Natal hoje seja simplificar. Isso mesmo, simplificar a mesa, simplificar os presentes, simplificar as expectativas, recuperar o sentido de estar junto, valorizar mais a escuta do que o discurso, mais o abraço do que o prato sofisticado, mais o perdão do que a razão. Viver o verdadeiro Natal não significa acabar com a ceia ou com os presentes, mas recolocá-los no seu devido lugar. Eles não são o centro, são apenas sinais. O centro do nosso Natal é e sempre será Jesus Cristo.
E onde ele está no centro, há reconciliação, humildade e paz, mesmo em meio às imperfeições humanas. O Natal autêntico começa quando entendemos que não precisamos de uma mesa perfeita, mas de um coração disponível. Não precisamos de muitos presentes, mas de presença verdadeira. Não precisamos de uma noite sem conflitos, mas de disposição para curar as feridas, se houver. Se o Natal tem causado brigas e distanciamento, talvez seja porque nos afastamos do seu sentido original. E a boa notícia é que sempre é possível voltar. O presépio continua ali, silencioso, esperando apenas que abramos espaço para que Jesus verdadeiramente venha nascer cada dia mais firme e forte em nossas famílias. Que esse Natal Deus possa te fazer cada dia mais pequeno. Torna-se para muitos de nós, não mais esse motivo de tensão, de conflito, mas pelo contrário, motivo de reconciliação, de vivência do amor e de vivência em família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda essa preparação que a gente tem feito durante esse tempo do Advento, aqui em nosso canal, tenha te ajudado a reconhecer o quanto que o Natal é importante para a sua vida de fé, para a sua família. Então, não perca essa oportunidade de viver bem o Natal junto com a sua família. Que tenha os presentes, que tenha as comidas, que tenha as bebidas, mas que Jesus não deixe de ser o centro dessa grande festa, desse momento maravilhoso na sua vida. Se você gostou desse breve momento de reflexão, de aprofundamento sobre esse tempo forte da nossa vida de fé, deixa aqui o seu like, o seu comentário do que você achou, se você pensa diferente, se você concorda ou não. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também entendam que o Natal, ele continua ainda com seu sentido. E para que ele não se perca, depende de cada um de nós fazer com que ele realmente ganhe sentido e que o sentido seja em Jesus Cristo. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe, abençoe o seu Natal, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até logo mais, com mais um vídeo aqui no nosso canal, Viver Evangelizando.